Olá, tudo bem? Glória a Deus, né? Conseguimos, deu certo. Tudo bem? Como você está? Opa, Gaudêncio, seja bem-vindo. Quase não consegui entrar, irmão. Tá chovendo, né? Joana também, seja bem-vinda. Então tá aqui chovendo, eu já tinha tentado uma ou duas vezes, então quando vocês verem que tá começando a falhar muito, vocês me avisam para ver se eu consigo mudar, né? Se eu mudar a internet fica melhor. Então hoje, boa tarde, sejam bem-vindos, viu? Gratidão por já estarem aqui esperando. Isso é tão bom quando a gente chega já tem ali quem já estava esperando, né? Pelo trabalho que a gente quer fazer. Vai um cafezinho aí para poder a gente ficar calminho, né? Porque eu já não tinha mais o que fazer, então vou me acalmar, né? Ó. Vamos finalizar, tá? Ainda bem que vocês dois estavam aí ontem, né? A gente vai finalizar aquilo que era para ter sido entregue ontem, mas ia ficar muito puxado, né? Então hoje a gente vai falar da escuta empática dentro do quinto hábito, ali, né, dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, tá? Então seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Vocês que já estão aqui comigo e vocês que vão estar passando depois, vão estar chegando, ou vão passar à noite, ou vão passar no outro dia. Então boa tarde para você que vai passar no outro dia, bom dia se você for passar durante o dia, boa noite, boa madrugada, que você tenha de verdade uma vida abençoada, que você possa também aí abençoar o meu trabalho. Eu sou Maria Viana. Eu moro na cidade de Santos, eu sou casada, tenho 2 filhas e eu gosto de todos os dias, desde o tempo de pandemia, passar um pedacinho aqui da minha tarde, dedicando o meu tempo para ofertar para o universo, ofertar para Deus aquilo que eu estou buscando para que eu possa me desenvolver. Eu também estou chamando outros irmãos para estarem se desenvolvendo aqui comigo, tá? Então eu vou estar sempre abordando assuntos relativos à nossa saúde física, à nossa saúde espiritual, à nossa saúde mental. Eu gosto muito de trabalhar com as emoções. Então eu sou coach de relacionamento, eu sou coach também, né, de emagrecimento, eu sou terapeuta de casais e eu sou terapeuta em PNL. Tá? Tudo isso para a glória do Senhor. Então não gosto nem de me apresentar assim. Eu sou mesmo Maria Viana, casada, mãe de 2 filhas. Moro aqui na cidade de Santos. Por enquanto é tudo o que eu tenho hoje. E amanhã, esse dia a Deus pertence. A gente só precisa trabalhá-lo e vivê-lo cada vez melhor, tá? Então, graças a Deus, né, que vocês já estão aí. E vamos entrar para o nosso tema, tá? Convido vocês, tá? Aqueles que podem estar compartilhando comigo, fazendo essa live chegar para outras pessoas, glória a Deus. Aqueles que não têm com quem compartilhar, ou não gostam de compartilhar, ou sabem que os seus amigos não são disso, porque acontece, né? Da gente compartilhar e as pessoas não querem, gente, as pessoas não vêm, as pessoas não estão ali tocadas por aquilo. Então, qual a melhor maneira da gente poder liberar um dízimo na vida de quem está fazendo uma live? Aperta as reações. Você apertando essas reações, você obriga, né? Ednei Mota, seja muito bem-vinda. Ednei Mota, seja muito bem-vinda, tá? Então, quando a gente não quer compartilhar com os outros ou quando a gente não quer incomodar os nossos amigos, só de você apertar essas reações aí, o próprio robozinho, que não é um cara sentimental, ele é um cara que precisa das nossas ordens, você aperta as reações e você obriga ele a entregar para o público. Que aí pode ser seu amigo, pode não ser, vem quem não vem, tá? Boa tarde, tá, meu amor? Seja bem-vinda. Hoje nós vamos aqui concluir o quinto hábito, tá? Dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Dentro da minha série eu chamo de hábitos eficazes para o sucesso. Tá bom? Então, glória a Deus. Hoje também fui para médico, não cheguei ali com muito tempo, então eu trabalho isso aqui baseada nas sínteses, né, do Jacob Petri, onde ele faz isso, já concluiu, né, o seu estudo conosco. Foram 3 meses a gente estudando, Jorge, seja bem-vindo, a gente estudando ali o livro, né, esse livro do Steve Covey. Ele já estuda esse livro há mais de 12 anos, tá? Então, graças a Deus, tem muita coisa aqui para a gente aprender. Hoje, a gente vai estar concluindo, e hoje eu dei o nome da minha série de hoje, né, para o nosso subtema, como a escuta empática. Ontem a gente fez ali exatamente o você compreender primeiro, saiu sem querer, pois volte, né? Primeiro você compreende, para depois você ser compreendido. E foi uma live assim abençoada, onde a gente precisa entender que é de nossa responsabilidade compreender a outra pessoa e também é da nossa responsabilidade
se fazer compreendido. Nós somos dono da comunicação naquele momento, tá? Então ontem nós começamos e reforçamos aí esse hábito, né? Mais uma vez, o quanto é importante a gente se conscientizar da mudança, a mudança que a gente precisa fazer quando a tua realidade não está boa, quando a minha realidade não está boa. Por onde é que eu começo essa mudança? Se eu estou vendo que o resultado que a gente tem não é bom, né? Então a gente tem que começar por onde? A gente começa por dentro, a gente começa de nós. Então essa mudança ela só é eficaz quando ela acontece de dentro para fora, tá? Arenice, seja bem-vindo, chegou bem na hora do trovão. Se verem que a internet vai ficando ruim, vocês me dão um toque, tá? Então ontem nós começamos, reforçamos bastante isso aqui, né? O quanto que é importante a gente ter a consciência, né? De que toda mudança para ser verdadeira e para ser boa e para ser duradoura, ela precisa acontecer de dentro para fora, tá? Não adianta a gente ficar pensando nas mudanças pela superficialidade. Então a gente vai ali tendo alguns resultados por algum tempo, né? Por quê? Porque a gente comprou ali, aprendeu, né? Com alguns cursos, a gente aprendeu que o gatilho, que a persuasão, que alguns atalhos a gente pode fazer. E aí a gente tem essas mudanças até de hábitos, isso. E aí a gente tem, né, o paradigma, né, sempre ali preparado. A gente vai tendo esses resultados por algum tempinho, mas a gente não consegue segurá-los por muito tempo. Se a gente não trabalhar o caráter, se a gente também não se comprometer, né, ficar ali apenas buscando maquiar. Ah, muda aqui um pouquinho a minha atitude, então eu vou ter um resultado sim. Mas por quanto tempo esse resultado vai ficar? Ah, eu vou mudar o meu comportamento. Por quanto tempo também isso vai mudar? Então, se a gente precisa buscar hábitos, né, e o sucesso deixa rastros, se a gente quiser estudar as pessoas que realmente fizeram sucesso, é você fazer, não é o copia e cola não, é você cortar também onde tem que cortar, dentro do seu contexto. O que é que faz sentido para você? O que é que você faz que as outras pessoas fazem e estão dando certo? É bom para você, está dentro do seu contexto, você vai fazer também, tá? Não adianta também só copiar e colar, porque cada pessoa tem uma individualidade. Então, nós reforçamos também que para a gente, né, nós temos que dominar os 3 hábitos, né? Os 3 primeiros hábitos. Quais são os 3 primeiros hábitos? O da proatividade, do começar, né, com o objetivo em mente e do fazer primeiro o importante. Quando eu domino esses 3 hábitos eficazes para o sucesso, eu já estou aqui conquistando, já foi conquista minha, eu tenho o domínio próprio, eu tenho o autogoverno, aqui eu já tenho a minha vitória particular. A partir desse momento que eu tenho a vitória particular, eu saí daquele grupo que vive totalmente na dependência, aquele grupo que culpa todo mundo, mas nunca tem responsabilidade pelos seus próprios resultados, tá? Esse primeiro hábito, onde a gente se torna domina a proatividade, você se torna uma pessoa proativa, você cria a sua realidade. Você já sabe que a responsabilidade é sua, você já sabe que é você quem tem que fazer, é você quem vai criar o seu roteiro, é você quem vai escrever a sua história, tá? Então você não vai ser apenas o protagonista da sua história não, porque protagonista você vai ser sempre. Uma história boa, uma história ruim, uma história triste, uma história alegre, uma história de sucesso ou uma história de fracasso. A história é sua, você é protagonista dela. Então, bom vai ser quando você souber que você cria a sua realidade e aí você escreve o roteiro dessa história. Então, você descobre ali no primeiro hábito, quando você domina ele, que você é responsável. Você tem escolha para tudo e você é responsável. Então, você vem aqui, né, para o segundo hábito e aí você começa para criar essa nova realidade, você começa com objetivo em mente. Então, qual é o plano que você vai fazer? O que é que você vai fazer para mudar essa realidade? E aí você, de fato, você já com esse objetivo em mente, você vem para o terceiro hábito, que é, depois de escolher o objetivo, depois de saber o que é que eu vou fazer, você vai trabalhar nessa própria realidade e vai administrar o seu tempo e o seu foco. Você vai buscar, principalmente, fazer, você vai estar sempre focado em fazer o mais importante. Né? Fazer o mais importante primeiro, não é fazer as urgências, é fazer o importante primeiro. Então você busca principalmente as coisas que vão trazer ali resultados para a sua realidade, naquilo que você está trabalhando. Você não vai correr atrás das coisas que são urgentes, das coisas que chegam ali o tempo todo, aqueles incêndios que você deixou ficar urgente. Então a gente trabalhando o mais importante, as coisas pequenas vão se encaixando. Não é que você vai deixar de resolvê-las, só que você vai primeiro focar naquilo que traz resultado, tá? Alisson, seja muito bem-vindo, garoto prodígio. Assim sendo, quando a gente domina esses 3 hábitos aí, que já temos a nossa vitória particular, a gente já sabe se amar, a gente já sabe que é responsável por tudo, não são as palavras dos outros que vão aí nos derrubar, tá? A gente não vive mais culpando nem a Deus e nem ao diabo, a gente não vive mais culpando o governo, não vive mais culpando a falta de emprego. Você vai fazer, a realidade é sua.
Tá? Então, assim sendo, nós estamos no caminho, né, de trocarmos as melhores experiências com as outras pessoas. As melhores experiências com as outras pessoas só acontecem nas pessoas que têm o mesmo nível. Você nunca vai ter uma experiência, você como uma pessoa independente ou interdependente, com uma pessoa dependente. Essa pessoa vai estar sempre sugando de você e você nunca vai conseguir compreender por que aquela pessoa chora tanto. Hoje é exatamente o que a gente vai fazer, porque você já estando como uma pessoa independente, você já sabe tudo que... E se não sabe, volta para a live, tá? Então, de 1 hora, 2 horas de live de conteúdo dos professores, eu transformei em 1 semana, para fazer bem mastigado mesmo, para você sair de lá enjoado, sair de lá me detestando, mas sair sabendo o que realmente você precisa saber. Saber que a realidade é sua, que a vida é sua, que você planta, que é você quem colhe, tá? Então, essas experiências com as outras pessoas, a gente só vai fazê-las boas experiências com quem está no mesmo nível. Por quê? Porque as pessoas vão se entender, mas você não vai deixar de conviver com as outras que ainda estão vivendo sem saber disso. A consciência ainda não despertou. Então, como é que a gente vai poder fazer? Que é exatamente o primeiro compreender, que é esse 5º hábito, para depois ser compreendido. Ontem a gente teve uma parte e hoje a gente vai chegar aqui na melhor maneira de você escutar, na melhor maneira de você ouvir. Então, como a gente vai desenvolver essa escuta empática, onde você vai ser empatia em pessoa, mas empatia de verdade. Você não vai usar empatia como se fosse uma ferramenta, né? Como se fosse algo, um atalho, mais um gatilho que você vai poder estar usando, tá? Então, aqui nós vamos ter saído do campo da dependência para estarmos construindo a nossa independência real, onde a gente vai poder pensar de maneira correta. E aí a gente entra lá no 4º hábito, né, que é o primeiro da vitória pública, onde você vai viver relacionamentos com outras pessoas. São as relações entre as pessoas, entre os seres humanos, tá? Nesse momento nós já estamos aprendendo como nos relacionar de fato. O que é que você tem para me entregar? O que é que eu posso entregar para você? O que é que eu posso resolver ali no campo da expectativa, que tem que ter clareza? Eu já tenho que começar com tudo em mente, tá? Então, se a gente vem dessa transformação, de ter saído lá da dependência, passando aqui para a independência real, então a gente já está vivendo a transformação de mentalidade, onde muitas vezes, né, como a gente vai poder encontrar, e a gente vai agir, né, vai encontrar pessoas, mas a gente vai poder agir pensando ganha, perde, ou vai encontrar pessoas onde você vai ter que agir porque elas estão pensando no perde e ganha. Tá? E você está vindo construindo a sua mentalidade do mundo do ganha-ganha, ganha eu, ganha você, até você chegar numa interdependência a ponto de você negociar qualquer coisa, menos se não for bom para mim e para você, não vai haver negócios, então é nada feito, tá? Isso aqui tem que virar um estilo de vida, né? E quando você vira o seu estilo de vida, como você quando quer emagrecer e você emagrece, você corta todas as coisas que você gosta, mas lhe faziam mal, e por você gostar, mas levam você para aquele estado ali que você está e você não quer estar, você vai ter que abrir mão. Então, com os relacionamentos, com as coisas que você quer construir boa para a sua vida, também vai acontecer a mesma coisa. Seja bem-vinda, viu, meu amor? Se você puder, se for interessante, depois você volta no comecinho dessa live, quando eu amarrei mesmo o começo para poder a gente estar se desenvolvendo, tá? Ainda é a continuação do 4º hábito, seria a segunda parte, tá? Então, aqui você vai estar pronto de verdade. Já nessa, você já está vivendo essa capacidade do pense e ganha-ganha. Então, você vai atrair outras pessoas desse jeito. É como viver essa história aí da dieta. Você vai viver a dieta, mas se você não mudar o seu jeito de viver, o seu estilo de vida, você vai voltar para o ponto que você estava. Quando eu quero mudar a realidade da minha vida e eu realmente resolvo transformar, eu não posso estar voltando para onde eu saí. É de onde eu estou para descobrir coisas melhores. E isso, como um estilo de vida, vão se sentar na minha mesa pessoas também que vivem daquele jeito. Você vai encontrar a tribo que também olha naquela mesma direção. Para isso, você não precisa cuspir no prato que você comeu, você não precisa deixar os seus amigos como se não servissem para mais nada. Não, você vai passar lá, naquele momento você vai dar aquela festejadazinha, você vai conversar, você vai entendê-los. Você vai aprender até a ouvi-los para ir transformando o mundo deles, sem você precisar mostrar que você é o bom, que você é a melhor, porque você conseguiu mudar. Quem conseguiu mudar foi você, quem teve vontade de mudar foi você, a visão foi dada para você. Você não precisa estar socando isso na garganta de ninguém. Você não precisa estar querendo que o melhor lugar é o que você está, todo mundo esteja com você. Porque cada pessoa tem o direito de viver e de fazer o que ela quiser. E aqui nós vamos festejar porque São Pedro está mandando trovão, tá? E chuva. Estão ouvindo o barulhinho gostoso? Espero que a gente não caia, tá?
Então, onde a gente pode, onde pessoas, eu posso estar aqui, ó, atrair pessoas para viver esse mesmo estilo de vida que elas gostam, né? A internet aqui está à espera de um milagre. Você imagina que a minha... Depois, se não der, você pega no YouTube, tá? Então, depois, e isso, tá, gente? Aproveitar para lembrar, vai lá no YouTube, Maria Viana X, assina o danado desse canal, segue e deixa lá seus comentários, né? Se pro YouTube, que é um robô mais inteligente ainda do que esse da nossa plataforma, vocês não deixam um comentário, não deixam uma palminha, e ele não considera, tá? As palminhas, carinha, ele sabe que as pessoas do YouTube são pessoas inteligentes. Então, você tem que dizer uma frase relativa com o assunto que está sendo colocado. Olha que robô top, né? É por isso que muitas coisas colocadas lá e não é considerado. Muito pelo contrário, o dono do canal ainda sofre um toco, sofre uma punição. Então, a gente vai estar de cara, a gente vai encontrar pessoas, né, que já são libertas, que já têm uma mentalidade do ganha-ganha, né? São pessoas onde pessoas libertas da mentalidade do ganhar e do perder estão abertas para viverem de verdade uma nova fase da sua vida. Então a gente começa entendendo que nunca algo vai ser bom se for bom só para mim, tá? Tem que ser bom para ambas as partes, bom para os dois lados. E ontem a gente viu também como ter uma comunicação certa e eficaz com pessoas do mesmo nível de consciência. Isso é que é maravilhoso. Como você vai ter essa comunicação maravilhosa com as pessoas que já estão olhando para o mesmo lugar, onde vocês estão buscando cada vez mais explodir aí, mais de sete. Se junta 2, se junta 3, dali sempre vai sair coisa boa, tá? Por quê? Porque não é o lugar da glamúria, não é o lugar onde a gente está procurando culpado. Você encontra uma pessoa que já está numa vibe dessa, você sai de lá, você entra para tirar uma dúvida ou para fazer alguma coisa, você sai com 3, 4 planos na mão. Aí vai de você colocar para fazer o negócio acontecer ou não, tá? Então você vai estar vivendo com essas pessoas e você vai estar convivendo com pessoas também que vivem ainda dormindo, que ainda estão ali na névoa, né? Ainda estão vendo o mundo através de uma cortina. Então essas pessoas, elas ainda não estão com essa consciência, né, boa, elas estão numa consciência ali apagada ou numa consciência de um padrão repetitivo colocado pela sociedade, colocado por pessoas que ela nem percebe que ela está vivendo a vida dela, não é nem sobre o padrão dela, ela está vivendo sobre o padrão de outras pessoas que colocaram, que disseram que para ela é só daquele jeito, que não tem jeito mesmo, que quem nasce ali é assim, que quem não tem isso é assim, que daquele jeito tá bom. Então quantos padrões ali as pessoas não enxergam através de um óculos que acha que não tem merecimento. E aí todo mundo vai dizer, isso aí é um bloqueio disso, isso aí é uma crença disso. Se você dominar os 3 primeiros hábitos, você não vai ter crença nenhuma, você não vai ter limite nenhum, você não vai ter bloqueio de nada, porque você já sabe que você é quem faz, você é quem acontece, é você o responsável por tudo e é você quem vai dar conta de tudo que caiu aqui na sua mão. Amo de verdade o tal do dono dá e da dona dá, porque você é dono da sua história. Você é dona da sua história, você é dono e dona do talento que cai aqui na sua mão. É você quem vai prestar conta. Você não vai chegar e vai dizer assim, mas a culpa foi desse. Quando você estiver prestes a partir desse aqui, você vai descobrir que você tinha também esses negócios aqui que você está dando conta, você tinha conhecimento, bastava acessar, tá? E aí a gente tem dó, né? Tem até dó das pessoas que você quer dar um jeitinho, não é dar um jeito, o jeitinho brasileiro, é dar um jeito da pessoa pelo menos assistir uma palestra, da pessoa pelo menos ler um livro, da pessoa querer sair dali e a pessoa está sentada em cima do tambor de coisa quente e porque está quentinho, mesmo fedendo, a pessoa não quer sair dali. E você não vai poder fazer nada, porque você está aqui para viver a sua vida, facilitar dos outros. Mas você não precisa ser pregado na cruz por mais nada, porque o meu Senhor e o seu já foi pregado lá, tá? Todo mundo voltou a ser livre e liberto, fazer o que bem quiser e entender, tá? Gente, tá fazendo sentido para vocês? Porque se deixar, já pega aqui outra linha, né? Então, a gente vai poder estar vivendo, né? Ao invés de você estar vivendo também só com essas pessoas, você tem, com qualquer pessoa, a habilidade de fazer... Como qualquer pessoa, a gente tem a habilidade de nos fazer compreender, tá? Então, eu tenho que ter, isso que é importante. Para você primeiro compreender e depois ser compreendido, você tem que ter a certeza que a responsabilidade de compreender aquela pessoa que está falando para você, conversando para você, desabafando com você, agindo com você, você tem obrigação de se colocar no lugar dela e você compreender. Agora, mais importante do que isso, você também tem que ter a habilidade de se fazer compreender por ela. Você também não é um poço, você não é, em uma forma muito feia, você não é um pinico para qualquer um chegar, despejar ali o que quer e você ser obrigado, tá bom, né?
Então, você ser obrigado a entender. Não, você vai se colocar no lugar daquela pessoa. Você vai até ver os limites daquela pessoa. Por que é que às vezes aquela pessoa é tão má, aquela pessoa é tão amarga, aquela pessoa é tão carrasca, aquela pessoa é tão isso, aquilo. Você vai descobrindo como é que aquela pessoa viveu, o que é que aquela pessoa teve, por que é que formou-se daquele jeito. E aí algumas pessoas vão estar defendendo que isso já vem do nosso DNA, isso já vem, está na nossa essência. Não, está no nosso DNA depois que a gente descobriu o que era bom e o que era ruim. Que a gente veio para cá para fazer essa aventura, para poder se livrar, para poder a gente se limpar, para poder a gente evoluir. Porque no nosso DNA, quando Deus nos fez a gente numa essência extraordinária, maravilhosa. Que é para isso que a gente precisa acordar e voltar. Dinda, seja bem-vinda, tá? Dinda Freitas, seja bem-vinda. Então, o nosso DNA, o que o nosso Senhor realmente criou em nós, foi algo assim muito limpo, algo muito maravilhoso. A gente foi que se perdeu e começou a sujar, tá? Então, a gente vai poder estar vivendo e escutando, fazendo essa escuta empática aqui, tendo a habilidade de compreender a outra pessoa, mas também, né? Eu tenho que ter a capacidade e responsabilidade de compreender a pessoa e eu tenho que ter a habilidade na minha comunicação de você me entender, tá? Essa responsabilidade também é minha. Então, como também compreender o que a outra pessoa está comunicando para mim. Então, a gente viu ontem também quanto que o ouvir é importante para haver comunicação entre as pessoas. Se eu não ouvir, não é escutar só com o orelhão, não. Se eu não ouvir com a minha alma, com o meu coração, o que você está me dizendo, não tem comunicação, porque eu não vou conseguir lhe compreender, tá? E a compreensão, para que haja uma comunicação, essa parte da compreensão é fundamental. A comunicação é fundamental para que os hábitos de sucesso aconteçam. E a compreensão dentro da comunicação, ela é essencial, porque senão não tem comunicação nenhuma, tá? Um hábito vem completar ali o outro, dentro desses 7 que a gente está vendo aí já há quase um mês. Também vimos ontem o quanto que a compreensão é fundamental para isso, tá? A chave da comunicação interpessoal é compreender para ser compreendido. Vimos o quanto é perigoso e o quanto é perigoso de verdade podermos, por não aceitar bem, quem nos relata algo, a gente não aceitar, a gente não ouvir, a gente não acertar, a gente receitar como médico que você mal chega, mal fala alguma coisa e ele já jura que sabe o que é que você tem. E aí ele te dá uma receita e você fica sem confiança de comprar aquilo e de tomar aquilo. Caramba, o cara nem me escutou, eu estava com a dor na cabeça, ele só escutou a da unha. Será que uma coisa não tem nada a ver com outra? Por que é que tu acha que a gente, quando tem alguma coisa ali mais séria, a gente visita 1, 2, até a terceira opinião, às vezes até a quarta opinião de médicos, tá? Para poder chegar alguém que realmente lhe escute. Você só vai confiar naquela pessoa que lhe escutar. Quando ela lhe escutar e quando você vê que ela compreendeu o que estava escutando, quando ela de verdade voltar para você e falar, foi isso, você fala, exatamente, doutor, é exatamente isso que eu estava querendo dizer esse tempo todo, mas ninguém lhe dava esse tempo da escuta, tá? Então, para isso fazer sentido, seja bem-vinda, Silvana. Tudo bem, meu amor? Quanto tempo, né? Você está bem? Sua família está bem? Então, isso é perigoso, você não escutar a pessoa direito, né? Você compreender a pessoa, você só vai compreender se você escutar bem. Se a pessoa já for falando e o outro for falando em cima, como a gente viu ontem, né? Você fala, um está falando, o outro já está ali programando a resposta, e eu tenho uma cabeça para isso, que é uma beleza. Então, esse hábito vai servir exatamente para eu vestir a camisa, é exatamente para haver a transformação, tá? Então, você tem a obrigação de entender, de compreender a outra pessoa, se quiser, pelo menos, dizer que escutou, não é nem ainda para dar opinião, tá? E a gente viu ontem também que a importância disso é você escutar para você compreender. Não é escutar para eu poder conversar com você, não, porque eu posso escutar você. Aqui a gente tem um bispo, né, que ele agora é emérito, né? Ele já está bem idoso, né? O Dom Jaci, e como a gente tem a melhor cidade, tá, gente? A melhor cidade para o idoso viver aqui em Santos. Então, a gente tem de tudo para a terceira idade, você pode imaginar, a prefeitura cobre. Então, é lugares para eles dançar, é lugar para eles fazerem arte, é lugar para eles fazerem academia, é tudo, né? Para a terceira idade aqui é muito bem servido. E aí, ele sai para ir andar na praia, e aí ele contando pra gente que às vezes ele tá ali 1, 2 quilômetros, ele só quer andar, ele queria até andar. Só que as pessoas reconhecem ele, e aí
Dom Jaci, posso andar com você aqui alguns metros? Ele pode. E aí aqueles metros viram 1 quilômetro, né? A pessoa vai andando, e a pessoa vai falando, fala. Aí depois vai falar assim, me desculpe, né? Aí ele só fala ali uma ou duas palavrinhas e a pessoa abraça, a pessoa chora, e a pessoa diz assim, nossa, muito obrigado por senhor ter, né? Pra gente ter esse nosso diálogo foi maravilhoso, que conversa abençoada, eu estava esperando isso. E aí ele brinca com a gente e fala assim, que conversa, meu irmão, eu não abri a minha boca, eu só escutei a pessoa. E a pessoa, por estar escutando a ela própria, ela vai ver que as respostas, as necessidades dela já estavam ali. Só que não tem quem a escute, ela não tem também como acessar. Quando você fala, e aí você vai ver até pessoas conversando sozinhas, você vai dizer, tá doido? Não. Tá conversando, tá se entendendo com ela mesma, tá indo acessar, tá? O importante é você ter quem escute você e escute bem. Se a gente não escutar bem, a gente termina dando um diagnóstico errado. Por quê? Porque não escutou e está começando a querer receitar, tá? Então, a melhor maneira da gente fazer, né, uma comunicação eficaz é fazer uma boa escuta, tá? É usar a empatia. Por isso que eu trouxe ali a escuta empática, que faz parte também de um capítulo, de uma parte ali do livro, né? A escuta empática é você usar a empatia baseada em um caráter, né? Fundamentado por princípios. Seja muito bem-vinda, Bel. Vou aproveitar que você entrou, vou tomar água, que esse povo ainda me lembra mais não de eu tomar água, né? E eu me esqueço, tá? Aí a pessoa não anda muito boa de saúde, a garganta começa a pedir arrego. Ó, para a gente poder inspirar confiança, tá? E aí a gente está falando, tá, Isabel? Aí desse quinto hábito, né, das pessoas altamente eficazes, onde eu dividi ele em dois, né? Onde você vai primeiro compreender para ser compreendido. E hoje, como você fazer para você compreender bem e para você ser compreendido? Como haver essa comunicação entre as pessoas? Então, para poder inspirar confiança, e as duas partes, por compreenderem e serem compreendidas, vão sair do encontro com satisfação, tendo sido ajudadas e as expectativas daquele encontro terem sido alcançadas, tá? Então, nós não devemos nunca escutar uma outra pessoa já pensando apenas o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou falar para ela, como é que eu vou agir, como é que eu vou reagir. A escuta, você escutar uma pessoa que está dialogando, o intuito da escuta não é para você interagir com ela, que foi isso que a gente aprendeu. Você vai escutar e você vai responder, porque senão não é um diálogo. Não. A escuta, o fundamento dela, a principal é você escutar para compreender. Se você não escutar, não tem como você compreender essa pessoa. Então, você escuta para entender o que está se passando, o que ela está dizendo. Depois de você entender, você vai se colocar no lugar dela. E aí, se houver necessidade, você vai conversar, porque você já está sentindo, você já se colocou no lugar, tá? É para isso que serve a escuta, e não para a gente já ficar ali desesperado querendo julgar quem está certo e quem está errado. Nós não fomos feitos juízes, né? E é por isso que é bíblico, né? Com o mesmo peso que você usar para você julgar, você também vai ser julgado. A mesma medida que você medir, você também vai ser medido. E às vezes a gente nem escutou a conversa direito. Você já quer colocar a sua bronca, a sua raiva, aquilo que você já imagina que seria com você, tá? E mesmo que seja necessário um julgamento, é preciso antes que você compreenda. Porque às vezes é necessário, a pessoa está ali esperando de você uma resposta, está esperando de você um conselho, está esperando de você uma ajuda. Então, como você vai ficar com o coração tão mais leve e pedir sabedoria a Deus, você vai pedir para o Espírito Santo, para nós que somos cristãos, você vai acessar aí o seu divino, né? A sua parte divina, o que é que você acredita que é superior. Para nós cristãos, a gente vai pedir ali para o Espírito Santo de Deus conduzir o nosso espírito para que chegue ali uma boa palavra na nossa alma, para que a gente possa usar essa boca de meu Deus para proclamar a vontade de Deus para aquela pessoa. Proclamar a vontade de Deus é você dar simplesmente, às vezes, uma palavra que a pessoa vai acessar de novo dentro dela. Então, para haver esse julgamento, é preciso que você tenha escutado. O Espírito Santo, quando você pede para ele lhe iluminar, para ele lhe dar uma palavra, ele vai iluminar, levando você para dentro. Ele só vai fazer você entender aquilo que você já colocou um dia, aquilo que você tem lá. Ele não vai tirar nada do nada. Deus não tira nada do nada. Ele multiplica o que tem. Multiplica, já tem. Então ele vem, ele arruma, ele faz. Precisa ter, tá? Precisa ter. Então, ele vai tirar de algum canto. Se você tiver escutado a conversa da pessoa, Jasmita, seja muito bem-vinda, Mita.
tá? Jasmita.mita, que coisa linda, seja bem-vinda, tá? Então, para o Espírito Santo conduzir você, para você ter um insight, para você ter uma palavra, qualquer coisa, você tem que ter pelo menos escutado. Você tem que ter escutado, talvez de um outro lugar, algo parecido. Deus vai lhe lembrar alguma coisa, saudades, né, nega? Deus vai lhe lembrar alguma coisa para você poder botar para fora, tá? Ai, do nada veio. Não, do nada não. Pode procurar direito que você já tinha acessado aquilo ali antes. Já estava guardado dentro de você, tá? E se for que vai ajudar o irmão, que vai ajudar a irmã, que vai ajudar o filho, que vai ajudar o marido, foi porque você acabou de escutá-lo, tá? Então nós precisamos principalmente esquecer os nossos paradigmas, né? Os nossos olhos, as nossas lentes, os óculos que a gente usa e só serve pra gente. E onde a gente trazia ali do capítulo do livro, onde a pessoa com empatia quer lhe dar os óculos dela, porque vai servir de qualquer jeito, né? Jasmita, obrigado, sua fã, gratidão, tá? Muito bem, eu também, eu amei esse nome aí, Jasmita Mita, coisa rica, né? Coisa de quem chega assim chamando mesmo, fala eu sou assim, ponto, Deus abençoe a sua vida, viu? Então nós precisamos esquecer os nossos paradigmas, esquecer os olhos nossos, os nossos olhos, a nossa visão só serve pra gente, tá? Quando a gente for tratar com outras pessoas, a gente não pode estar vendendo, estar entregando a nossa autobiografia. Minhas experiências servem para mim. As minhas dores, as minhas coisas, tudo serve para mim. Eu não posso pegar elas, não é o molde certo para colocar na sua. A minha experiência vai me servir para dizer assim, olha, dá para passar assim, assim, assim. Né? O que é que você acha de, na sua experiência, com o vergão que você tem, com a coluna que você tem, com a força que você tem, com a coragem que você tem, você consegue atravessar desse jeito? Porque eu, com a envergadura que eu tenho, com isso e isso, eu também atravessei assim. Então, você vai encontrar dentro de você a força que você precisa. O como deixa como Deus. Você só precisa decidir fazer qualquer coisa que Ele vai lhe dar essa orientação, tá? Então, essas são as nossas próprias experiências. Temos apenas que aprender a fazer a escuta empática, né? Vamos deixar de participar dos diálogos que eu trazia ontem e mostrava para vocês, onde a gente ignora a outra pessoa. Né? A gente ignora. Então a pessoa está lá conversando e aquilo está rendendo e você está tá ali brincando com o celular, está ali fazendo outra coisa. Ou finge que está ouvindo. Então de vez em quando você vem e você, né, faz um gesto. Ou seleciona parte da conversa ali sobre um negocinho de novo e depois você foge da sua atenção. Você tem que aprender realmente a escutar para compreender. E para compreender, a gente vai ter esse nível aqui extraordinário que é os 4 passos para você fazer uma boa escuta, né? E aí os cursos, tudo que você vai encontrar para vender para você sobre fazer uma boa escuta, ainda vão vir trazendo ali e decifrando, que aí a gente vai trazer também, é aquela escuta de repetição. E isso acontece muito com os profissionais. A gente é ensinado a escutar, né, para repetir o que você diz. Então, você chega para mim, como terapeuta, você vai me falando e eu vou fazendo. Você fala e eu falo, ali disfarçadamente, mas eu falo a mesma coisa que você falou. Isso tem o intuito de você se escutar. E eu perguntar para você, foi isso mesmo que você disse? E aí você vai dizer que sim. E aí você vai tendo o choque de dizer, caramba, fui eu que disse isso, fui eu que falei isso. Só que isso é uma coisa que não leva muito a lugar nenhum. Só leva você até a consciência do que você está falando, tá? Então essa é a escuta de repetição. E você pode também ter aquela escuta, né, que você reestrutura. Então você não repete nem reflete, você reestrutura. A pessoa diz, eu vou lá e pego o que você disse, exatamente o que você disse. Eu não mudo nenhum sentido, eu só mudo o jeito de dizer. Mas eu disse a mesma coisa, para fazer você entender o que você está fazendo, tá? E a outra escuta é aquela que eu reflito. Então, eu escuto e eu reflito para eu poder repetir. Então, eu reflito sobre o que você disse, eu entendo, eu me até associo àquilo, vejo como acontece e aí eu devolvo para você, mas já com o meu ponto de vista, já com a minha reflexão, tá? E o mais acertado ainda que a gente pode fazer é esse sentido onde eu faço essa reflexão, eu escuto, eu repito, eu reflito, eu faço tudo. Seja bem-vinda, viu, Sheila? Então eu repito, eu reflito e eu, dentro da minha reflexão, eu vou tentar ajudar você, trazendo você para vir participar como uma pessoa importante. Então, primeiro eu poderia estar apenas lhe escutando e repetindo o que você diz para fazer você se entender. Eu posso estar simplesmente repetindo ou eu posso estar
estruturando, repetindo e estruturando. Eu posso reestruturar, eu posso colocar as minhas palavras, eu posso colocar o meu jeito. E melhor ainda vai ser quando eu conseguir repetir o que você me disse, tendo reestruturado e tendo feito uma reflexão sobre aquilo. Sentido de verdade, onde você está, por que você está passando aquilo. E ali trazer você para vir participar comigo daquilo que é a sua história. E ali juntas, nós duas, nós dois, a gente vai poder fazer uma outra história, a gente vai poder ressignificar de verdade, tá? Então nós podemos reestruturar tudo e refletir. Repetir o que passou pela pessoa com as palavras e os sentimentos seus. Então vai ser você na situação. Quando você faz, assim você vai começar a gerar confiança na pessoa. A pessoa vai entender o quanto que foi difícil para você também estar ali. Seja bem-vinda, tá, Dorquinha? Então você me traz o problema. Eu primeiro eu escuto o seu problema, depois eu faço você entrar no seu problema comigo e aí a gente nós juntas nós vamos encontrar uma solução aqui. Aí nesse momento você começa, boa tarde, meu amor, seja bem-vinda. Você começa nesse momento aqui a ter confiança e aí pelo que você está confiando em mim, o teu subconsciente vai começar a se abrir e você nessa confiança você vai vendo que o que está acontecendo entre eu e você é uma escuta de coração, uma escuta de alma, uma escuta de mente. Então a pessoa não está ali só com o corpo presente, o coração dela está conectado com o seu, a mentalidade dela está conectada com a sua. Então nesse momento aqui, você realmente, a pessoa vê que a história dela, o sofrimento dela, o pensar dela, o jeito dela influenciou você. Quando você, e aí a gente trazia ontem, você quer influenciar alguém, primeiro seja influenciado pela pessoa. E isso não é um gatilho, isso não é uma técnica. Você tem que saber o que é que aquela pessoa está sentindo para poder ter feito aquilo, tá? Então a pessoa vê que influenciou com a história dela e aí vai, empaticamente, vai se colocar ao seu dispor. Vão poder conversar. Ela vai trazer profundidade. Ela vai deixar de estar lhe testando, ela vai sair da superficialidade. Ela vai entrar profundamente naquilo que é dela, porque agora nesse momento ela confia a você aquilo que mais machuca ela, aquilo que mais dói, ou aquilo que mais alegra, ou os planos que ela tem para o futuro. Ela vai poder confiar em você, porque ela viu que o seu coração e a sua mente teve a condição de ir até onde ela estava. Você entende como isso é importante? Se você não tivesse escuta empática com o teu pai, com a tua mãe, com teu filho, com teu marido, se você não acontecer isso, vai ficar sempre aquele empurra-empurra, não vai haver essa confiança entre as pessoas, de realmente, mas eu amo e a pessoa sabe que eu amo. Ontem a gente falava disso também. Não, você tem que sentir, você tem que saber, a confiança tem que acontecer, tá? Então essa estrutura é o conteúdo e sentimento, você tem que ter o conteúdo e você tem que ter o sentimento. Isso é fundamental porque as pessoas às vezes não vão se abrir por falta de confiança no outro. E por que elas não vão confiar nos outros? Porque elas não sabem o que é que esse outro vai fazer com a intimidade dela. Então é mais fácil você confiar num amigo, confiar num coleguinha, confiar numa outra pessoa do que realmente confiar de verdade naquele que poderia estar fazendo alguma coisa com você, tá? De verdade, né? Então as pessoas elas não entregam o que há de mais valoroso nelas, por quê? Os seus sofrimentos e os seus sentimentos, para aquele que está do lado de fora, não está sabendo o que ela está sentindo, o que ela está passando, porque e essa pessoa poderia ajudá-lo, porque não confia. Então, às vezes, o psicólogo, o terapeuta, o analista, não consegue ajudar a pessoa porque ela não consegue se abrir de verdade. Mas ela só não conseguiu se abrir de verdade porque não houve empatia com aquele profissional. Então é perda de tempo, é muito perda de tempo. O problema é, se eu realmente quero estar ouvindo, eu tenho que tirar os meus próprios óculos e me despir de verdade. Tirar aquilo que eu realmente considero que é a verdade, é o meu mundo, é o meu mapa. Eu acredito que é daquele jeito, então eu vou agir daquele jeito. E a outra pessoa está sentindo. Eu estou falando com ela, mas ela já está me julgando. Uma coisa é como eu sou atabalhoada, pensar que não, já estou falando, naquele intuito de ajudar. Uma outra coisa é você já julgar, é você já chegar e já achar que é isso, que o outro só está acontecendo. Então é muito diferente. E mesmo assim eu estou cada vez mais me colocando no chinelo, que é para eu poder. Não é aquele pessoal que aprendi em cima dos carocinhos de milho, né? Para poder sair dali depois de dar conta do recado, tá? Nós não vamos conseguir ajudar outras pessoas
se a gente estiver diagnosticando o tempo todo as nossas experiências, né? Isso aqui, ó, esses 5 últimos minutos vai exatamente para os psicólogos, terapeutas, para os coaches, para as pessoas que trabalham com as emoções dos outros. Então, a gente que trabalha, tem muita gente que faz esse trabalho na igreja, tem muita gente que faz o trabalho da escuta, tem muita gente que trabalha fazendo conselho, presta atenção no que você está fazendo. A sua boa intenção pode levar uma outra pessoa para um patamar muito diferente. Você pode afastar uma pessoa da igreja, você pode afastar uma pessoa das boas intenções. Você pode, ao invés de ajudar, você prejudicar uma pessoa para o resto da sua vida. Então, para não julgar, primeiro é para não julgar. Mas se você for obrigado a dar um conselho, então que você tenha pelo menos escutado a história dela direito para você passar perto de acertar, tá? Quando as pessoas que estão lá falando souberem que podem confiar, né, no ouvinte, naquela pessoa que está ouvindo, elas vão deixar essa pessoa acessar problemas de 2 anos, quando elas têm 2 anos de idade, de 3, de 5, de 10, de 15, de 20, problemas que já aconteceram há 50 anos, não interessa. Tem coisas que é impressionante, às vezes nem a pessoa mesmo se lembrava. E aí, por estar confiando, por aquela alma estar confiando na outra, porque há um diálogo de mentalidade, por aquela alma estar vendo que de verdade elas estão acessadas naquele momento. Por isso que a gente fala tanto, quando você estiver atendendo o seu cliente, você tem que estar de corpo presente, aquele momento tem que ser só dele. Cancele qualquer outra coisa, não tem história. Porque isso não tem, filha, é ali, você tem que cancelar, você tem que ficar com aquela pessoa, tá? Então, por quê? Porque o subconsciente dela está conversando com você também, vai permitir você acessar ou não. Então, muitas coisas a pessoa nem se lembrava, tá? Coisas que estavam bem guardadas e esse subconsciente não se deixava atingir por falta de confiança. Então, eu que estou do outro lado, quero ajudar, mas eu não consigo, porque a pessoa não se abre. A pessoa não se abre porque ela ainda não está confiando em mim. E às vezes ela confia conscientemente, mas o subconsciente ainda não, tá? Então, é preciso que nós saibamos escutar, para que as pessoas possam de verdade confiar e se deixarem ser ajudadas, tá? E aqui eu quero estar me encaminhando, né, para o final. Nós já estamos ali com 40 minutos. Quando eu digo me encaminhando para o final, dá até medo. Ó. Quem tá aí comigo, gente? Coloca esse dedinho aí para funcionar, dá aqui um oi. Eu não gosto de ficar sozinha não, porque fica com cara de aula, né? Trabalho pro YouTube. Trabalho pro YouTube, você chega e papapá, não conversa com ninguém, entrega. Então, geralmente, com a escuta empática, né, costumamos nos surpreender com a rápida confiança e as confidências que vão fluir. Então, a gente vai, mesmo por mais acostumado que seja, você vai fazendo um trabalho, né? Oi, Dorquinha, muito bem. Então, você vai fazendo um trabalho com a pessoa, 1, 2, 3 encontros, e ali vai acontecendo a coisa vai ficando tão boa, né, dona Joana? Então, a coisa vai ficando tão boa, né, que a gente, por mais acostumado, e já sabendo que vai acontecer, você vai vendo e se surpreendendo quando a confiança começa realmente a fluir, o tanto de confidência que vem. A própria pessoa, ela se sente, primeiro ela se sente maravilhada, porque consegue se livrar daquilo, e depois ela se sente surpresa, porque ela nunca tinha conseguido colocar aquilo, às vezes, para o pai, para a mãe, para o parceiro, para ninguém. Tá? Isso só acontece, não é mérito nosso não, é mérito de verdade, né? Daquele que une as almas, daquele que une os pensamentos, daquele que une realmente uma verdadeira liberdade, tá? As pessoas, né, sejam elas de qualquer idade, elas precisam que as outras escutem elas. A gente precisa mostrar os nossos sentimentos. E aí a gente começa a procurar com quem desabafar. Você tem um irmão com quem você desabafa, você tem um amigo da escola, você tem um amigo do trabalho, você tem o seu esposo, você tem a sua esposa, o seu namorado. As crianças têm com quem elas desabafar, minha filha. Dentro da casa, às vezes são 10 irmãos, só 2 são companheiros um do outro. Ou então eles são irmãos, mas eles não são companheiros um do outro. Tem ali seus amiguinhos. Então, de criança a idoso, todo mundo tem necessidade de fazer esses desabafos. E por que é que os idosos eles ficam mais deprimidos? Porque ninguém tem paciência de ouvir as suas reclamações, as suas lamúrias ou até mesmo as suas histórias repetitivas. Né? Aqueles senhores, aquelas senhoras que tiveram tanta alegria de você aprender, repetir palavras erradas, frases erradas, e eles devagar lhe ensinando. Quando chega a vez deles, a gente não quer ter paciência nenhuma, porque afinal de contas a gente vive num mundo muito corrido, né? O nosso tempo é muito pouco.
Então, que a gente preste atenção, porque a roda da vida é exatamente essa, né? São por etapas, são estágios. Uma hora você está em cima e não é que outra hora você está embaixo. É simplesmente porque a roda vai descendo, né? Você chega, você sobe, 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 sobe e você vai voltar para o seu ponto de onde você começou, tá? Então, a gente vive precisando ter com quem a gente contar, né? Às vezes a gente não encontra isso nas pessoas, nas nossas famílias, e aí vão entrar quem? Vão entrar pessoas despreparadas, pessoas curiosas, pessoas mal intencionadas, vão entrar adolescentes que vão escutar adolescentes, e às vezes a gente não quer deixar os nossos adolescentes, as nossas crianças com outras crianças. É muito melhor do que pegar um adolescente e ele se encoloiar com um adulto malicioso, com um adulto mal intencionado, com um adulto que vai mostrar para ele as 4 portas do inferno. E essa pessoa está achando que está tudo muito bom. E aí quando você vem despertar, seu adolescente já está, né, com buracos muito grandes, que você vai ter que rebolar para poder você trazer aquela pessoa para o que ela perdeu, né? Então, independente da idade, a gente tem que ver com quem é que essas pessoas estão desabafando, qual a conduta que aquele outro tem. Quantas pessoas, mesmo jovens, não têm entregado ali sua escuta para uma pessoa casada, para uma pessoa que diz saber das coisas, e quando pensa que não, aquele menino, aquela menina se encontra apaixonado por aquela pessoa que também é comprometida, ou que já está acostumado. Quantas mulheres, né, por ter ali algumas dificuldades, os maridos não estarem mais chegando junto na escuta, elas vão se abrir com colegas de trabalho, daqui a pouco estão envolvidas amorosamente, daqui a pouco esse cara não quer nada e aí foi embora um relacionamento. Tudo isso é falta de compreensão, tudo isso é falta de você saber. O que é que eu tenho que ouvir com empatia? O meu pai, a minha mãe, meu esposo, eu tenho que me colocar no lugar dele, ainda que eu não aceite, mas eu vou me colocar no lugar para poder eu entender. Quando a gente fala de empatia, que a gente se coloca no lugar do outro, não quer dizer que você vai se transformar no outro. Você só vai se colocar no lugar dele, sentindo o que ele sente, tendo criado do jeito que foi, não sei o que, não sei o que, não sei o que, no lugar dele mesmo, o que era que você faria, tá? E aí você compreende. E por você compreender, faça a outra pessoa também compreender por que é que você está reagindo daquele jeito, por que é que você está escutando daquele jeito, por que é que você está aconselhando daquele jeito. Baseado em que agora você vai, dentro da história do outro, você vai meter o seu bedelho, né? As crianças que sentem que os pais amam elas incondicionalmente, não coloca condição, tá? Filha, se você tirar 10, eu levo você pro shopping. Se você tirar a roupa do varal, a mamãe quando chegar traz uma bala. Se você, sei lá, e aí você fica colocando condição. A mamãe ama você demais porque você é uma menina obediente, porque você é um menino, né, que não sei o que, não sei o que. Então você vai acostumando as crianças a terem uma condição para poder serem amadas, tá? Essas crianças que sabem que são amadas sem condição nenhuma, incondicionalmente, né? Elas sabem que quando você se interessa por elas, quando você pergunta alguma coisa, quando você quer ajudá-las em alguma coisa, elas sabem que não é por curiosidade, porque toda a vida você já fez aquilo, tá? Elas sabem que se mesmo contando qualquer coisa, você pode até dar um sermãozinho, mas você depois você vai abraçar e você vai dizer que compreende e que conte com ela, tá? Então, os jovens, eles vão buscar se abrir e vão se sentir cada vez mais felizes e seguros, sabendo que tem você ali toda a vida, desde que nasceu, a hora que ele precisou, vai continuar, vai casar, vai ter problema, mas você está ali, vai passar o que foi, você está ali. Por quê? Porque desde criança você não colocou condições, tá? E isso é bom, né? Porque elas vão, em cada etapa, elas vão tendo um tipo de necessidade diferente. Já a criança que só deixa de se abrir, né? A criança só deixa de se abrir em casa para se abrir com os amiguinhos ou com os pais dos amiguinhos, que às vezes é pior ainda, né? Andréa Coutinho, seja muito bem-vinda. As crianças que às vezes não se abrem com os pais, não se abrem com os irmãos, então elas vão se abrir com os amiguinhos, ou pior ainda, com os pais dos amiguinhos, né? Quantos de nós não olhou assim e falou assim, nossa, mas o pai de fulano é tão compreensivo, a mãe de fulano é tão compreensiva, se fosse meu pai, se fosse minha mãe, ou se meu pai ou a minha mãe fosse daquele jeito, tá? Foi por quê? Por ter sentido que o amor que recebeu em casa era condicionado a alguma coisa. Então essas pessoas, elas não se sentem amadas, não têm segurança para mostrar que falhar em algum lugar. Elas têm medo do que podem contar para você e você, de novo, vir toda aquela condição que dava desde que elas eram crianças. Faz sentido, gente? Você tem que entender que mesmo quando você é desse jeito, você age desse jeito, ou acontece com você hoje
como um adulto, e você vai se perguntar por que eu sou assim, você vai ver que não estou julgando o teu pai nem a tua mãe. Na condição que eles tinham, foi o melhor que eles puderam lidar. Mas aquilo transformou você no que você é hoje. Se hoje você tem consciência e você viu que aquilo não rendeu bons frutos, que até hoje você tem alguns sofrimentos, por que você quer repetir esse mesmo padrão errado em cima das suas crianças, em cima dos seus jovens? Você está entendendo? Que a gente precisa ter maturidade suficiente para dizer que não em algumas coisas, porque aquilo não faz mais sentido, tá? E o poder de influência que os filhos perderam, os pais perderam no caso, né? Perderam o poder de influência com os filhos por conta de arrogância, por falta de compreensão. Então, quem influencia hoje o teu filho é às vezes uma criança da idade dela, é um adolescente na idade dele, é os pais dos adolescentes quem estão influenciando um papel que seria seu, a influência como pai, a influência como mãe, um papel que é de destaque, um papel de compreensão, um papel de pessoas que tem que confiar em você. Você perde isso aqui simplesmente porque você quer dizer que no seu tempo pau era pau, pedra era pedra, pau é pau e pedra é pedra, se realmente for baseado nos princípios, tá? Porque hoje em dia você vai ver muito pau que parece ser pau que não é, você vai ver muita pedra que parece ser pedra que não é, tá? Então vão viver, essas pessoas vão conseguir viver dentro de casa como dois estranhos embaixo do mesmo teto, mas se passar a compreender, se você passar, mesmo tendo acontecido tudo isso, se coloque no lugar de compreendedor, de compreender o que a outra pessoa está passando, sem malícia, sem proveito, tá? Dentro dos parâmetros do amor. Você vai se surpreender com a compreensão que vai descobrir, está fluindo dentro de você. Aí a gente volta de novo para o princípio de tudo. Tudo é dentro, de dentro para fora, tudo é com você. Então, se você acha que o teu filho não está compreendendo você, se o teu filho não está escutando você, nada disso acontece. Quem não está fazendo isso é você com ele. Porque primeiro parte daqui para lá. Eu mando daqui para lá para poder ter de volta, tá? Então, aí você vai se surpreender com tanta sabedoria que você vai conseguir entregar para essas outras pessoas. Você vai se surpreender com tanta sabedoria porque você vai acessar lugares que você não conhecia que você tinha. Por que você não tinha? Porque a arrogância não deixava, a falta de compreensão não deixava. Então eu genuinamente, baseada no amor, agora eu quero fazer, Deus vai clarear dentro de mim lugares que eu nunca acessei. E aí você vai, na própria sabedoria da essência, você vai buscar o que é mais sagrado que tem em você e você vai colocar para essas pessoas. E aí os dois você vai poder estar desfrutando do que é realmente empático. Tá? A verdadeira vontade de compreender. E isso não pode ser uma técnica. Você não pode estar usando isso porque acha que vai ser bom. Agora eu vou usar assim, agora eu vou fazer assim, agora eu quero isso, eu quero aquilo. Você vai cair do cavalo, tá? Porque o mundo do real, e não é do nosso real, não. O mundo do real, o mundo do verdadeiro, ele é fino demais. Se às vezes você pensa que você está dando, né? Você está sendo muito esperto. Tudo que é demais vai virar bicho e vai comer você mesmo, tá? Nem sempre é necessário, para se ter uma boa comunicação empática, nem sempre é necessário, dentro dessa relação, ter que falar. É até preferível que as pessoas só escutem, porque as outras pessoas precisam de verdade serem compreendidas. Você não vai compreender se você não escutar, e as pessoas têm necessidade de falar. Então, vale a pena você investir tempo no diálogo, porque o retorno é garantido e satisfatório para trabalhar as questões corretas e os problemas corretas, porque estão chegando, e os problemas que já existiam, que estão existindo, que vai existir. Então, você dedica tempo aqui nesse diálogo, e aquele diálogo não fale nada, deixa a pessoa falar, e se necessário for, se entregue de verdade. Traga a pessoa para junto de você para estar conversando sobre aquilo de verdade, tá? Então, a gente tem que ter tempo para ouvir a outra pessoa, se a gente estiver pensando em ajudar. E a parte importante desse hábito, né? E que pode passar despercebida, e que é o primeiro, a gente compreende, mas você precisa ter recurso, você precisa ter habilidade para se fazer compreendido. Então, no hábito 4, né, de antes de ontem, hoje é o que? Sexta? Na quinta-feira, né? Não, quarta-feira que a gente entregou ali o quarto hábito, o conceito de maturidade. O que era o conceito de maturidade? Para uma pessoa ser madura, e a gente bateu bastante ali. O conceito de maturidade é o equilíbrio entre a coragem e a compreensão.
Você precisa ter coragem, mas você precisa ter compreensão. Porque não adianta você só ter a coragem de dizer o que você quer, mas você não compreender que o outro não é obrigado a estar te escutando daquele jeito, tá? Então você precisa ter coragem e compreensão. A pessoa madura que quer compreender. Não estou nem falando de você ser compreendido. Eu estou falando com você. Se você quer ser maduro o suficiente para entender, para me compreender, você precisa ter compreensão. Então, compreender tem que ter de verdade. Para você me entender, para você ter empatia, para você se colocar no meu lugar, você precisa compreender. Para ser entendido, vai exigir coragem, tá? Para ser compreendido, tem que ter compreensão. E para ser entendido, você vai ter que ter coragem. Então, coragem para pensar no ganha-ganha, né? Exigido um alto nível, ali onde a gente estava, né? Você tem que estar, negócio bom para mim, negócio bom para você, ou nada feito. Então, para pensar ganha-ganha, exigido um alto nível, tanto de coragem quanto de compreensão, tá? Para compreender e ser compreendido, precisamos ter compreensão e coragem. Para viver um relacionamento de interdependência, não vale se pode se compreender o outro, nunca podemos influenciar o outro, se não compreendermos, se não conseguirmos fazer o que eles também compreendam, né, esse assunto conosco. Então é onde eles trazem ali a frase do grego, né, a frase dos gregos, né? Os gregos tinham um princípio para fazer isso, né? É a filosofia do ethos, fatos e logos, que é caráter, relação e lógica. Então, junto esses três elementos aqui, o caráter, a relação e a lógica, esses três elementos contidos na mensagem que eu tenho que estar passando para você. Então, nós não podemos levar. Eu quero me comunicar com você e aí automaticamente e muito rápido eu quero passar a lógica daquela mensagem. Por que você não vai entender se eu estou lhe dizendo Eu estou desesperada para que você me compreenda, tá? Então, não podemos passar a lógica da nossa mensagem logo de imediato. Primeiro, temos que levar em consideração o caráter daquela mensagem e a relação que eu e você a gente tem, para ter clareza e objetividade dentro do contexto da compreensão dos paradigmas da outra pessoa. Então, quando eu vou lhe dizer alguma coisa, eu tenho que saber que altura que eu posso chegar com você. Eu não posso estar tendo a mesma comunicação com um doutor e com um agricultor. E com todo respeito na dedicação do trabalho de cada um. O doutor levou muito mais tempo estudando letras, estudando regras, estudando métodos. O agricultor levou muito mais tempo estudando o tempo, estudando a natureza, estudando tudo. Todos os dois são os maiores sábios, porque eu nem sou uma coisa nem sou outra. Mas eu quero dizer, a minha mensagem, eu tenho que ter dentro da relação de um com o outro, na hora que eu estou me relacionando com o médico, na hora que eu estou me relacionando com o agricultor, eu não posso levar a minha lógica logo de imediato. Eu tenho que ter aqui, ó, consideração por quem é cada pessoa dessa. E aí eu levar a objetividade, o contexto de eu estar levando aquilo, para que eles possam compreender dentro dos paradigmas deles, como é que cada um foi criado, em que situação foi criado, como é que essa pessoa vai entender isso aqui que eu estou querendo dizer. Tá? Então eu tenho que estar levando e preocupada com o paradigma do outro. Então a parte que eu tenho que estar levando para você ou escutando de você, eu tenho a obrigação de me colocar no seu lugar para poder eu lhe entender. Eu continuo sendo obrigação minha quando eu quiser levar uma mensagem para você, já que a gente está aqui no mundo já desperto, é eu colocar de uma maneira tão surreal que você entenda o que eu quero dizer. Eu não posso simplesmente jogar para lá e esperar que você entenda. Francisca, seja muito bem-vinda. Você entendeu? Então é obrigação minha, primeiro, empaticamente saber o que você quer me dizer. E também, empaticamente, quando eu for colocar uma mensagem para você, eu saber a quem é que eu estou entregando aquela mensagem, que capacidade essa pessoa tem de entender o que eu estou dizendo. Então eu vou facilitar a vida dela dessa maneira. A minha mensagem vai chegar, a minha mensagem não pode ser do mesmo jeito para todo mundo. O contexto é o mesmo, mas eu vou procurar facilitar. Para qual exemplo que eu vou dar para aproximar o intelecto dele daquilo para ele ter uma visão melhor? E para o outro, o que é que eu vou buscar para fazer ali, né, uma metáfora para que essa pessoa possa entender, tá? Então eu tenho que estar preocupada com o paradigma do outro. Com isso a gente aumenta a nossa credibilidade. De quem? Ah, é para poder você ser o top? Não, você vai aumentar a credibilidade de você com você, as suas ideias,
As suas ideias vão ter mais criatividade e você vai estar desamarrada dos seus próprios conceitos. Então, a minha verdade é minha verdade para mim. Na hora que eu for me comunicar com o médico, a minha verdade não quer dizer nada. Eu tenho que entender qual é a verdade dele. Na hora que eu for me comunicar com o agricultor, eu tenho que entender qual é a verdade dele, qual é o paradigma dele. O meu não interessa. Eu tenho uma história para contar, eu tenho algo que eu quero fazer no meu contexto. O que é que eu posso levar no contexto deles para que eles entendam o quanto que isso é importante para mim? Então eu estou na minha responsabilidade, entender a outra pessoa, ser entendida por essa pessoa também, não é obrigação dela. Eu é quem tem que fazer com que ela entenda, tá? Quando realmente a gente se dispõe a ouvir, nós conseguimos nos tornar influenciável. Eu estou lhe escutando e eu estou me tornando influenciável. Quando eu me torno influenciável, essa vai ser a chave para abrir e influenciar o outro. Porque é dando que a gente recebe. Quando eu me deixo influenciar por aquilo que você está me dizendo, automaticamente eu estou acessando a sua porta de eu também poder lhe influenciar, tá? Então nós podemos, e é o convite que eu faço para vocês, né? Para entregar esse quinto hábito, e aí a semana que vem a gente vai trabalhar o sexto, talvez o sexto e o sétimo, tudo vai depender das minhas fisioterapias, senão a gente vai entregando aí da maneira que vai dar, tá, gente? Eu não tenho aqui um tabuleiro para estar aqui metendo regra e estar cumprindo meta, não. É o que a gente puder fazer da melhor maneira possível. Isso eu tenho um compromisso, tá? Então, nós podemos, e eu chamo vocês para isso, nós podemos estar praticando, né, essa forma de empatia, essa nossa escuta empática, essa nossa se colocar no lugar do outro para compreender e também nos fazer compreender por eles. Eu quero que vocês saiam com isso na cabeça de vocês. Primeiro compreender para ser compreendido não é aquela regra que já passa de imediato na nossa cabeça. Se eu compreender, eu já estou cumprindo uma parte. Não, as duas partes são de iguais significância, as duas partes são de iguais importância. É obrigação sua compreender o outro, mas também se fazer compreender, ter a habilidade do outro lhe compreender. Se o outro não lhe compreendeu, a culpa é sua. Aí, não, foi você que não soube se comunicar. O outro não entendeu porque você não foi claro. Tenha clareza naquilo, tá? Não gere expectativa, nem faça jogo escondido, não. Eu acho que você tinha que ter pensado. Tinha que ter pensado nada, me diga. Mas não tem nada, não tem mais um ponto onde eu botar. Então estava claro, pronto, acabou. Então nós podemos estar praticando essa semana, quando a gente for conversar com qualquer pessoa, esquecer as nossas experiências, esquecer a nossa história de vida, esquecer tudo aquilo que a gente já sabe. Tudo aquilo que a gente já sabe só trouxe a gente até aqui. Vamos aprender coisas novas, tá? Esquecer a nossa autobiografia. Então a gente tira os nossos óculos, a maneira como a gente está enxergando e enxerga a vida, as verdades da vida, e tenta enxergar as verdades pelo óculo dos outros, na vida deles. Você não precisa trazer para a sua vida, mas sempre que você for escutar alguém, escute com os óculos dela, na situação dela, nas condições dela. O que ela está dizendo, o que ela está fazendo aquilo. E pode ser uma criança, e pode ser um adolescente, pode ser alguém mais velho, pode ser o seu patrão, e pode ser o seu subordinado, e pode ser a pessoa que mais colabora com você, e pode ser o seu conselheiro espiritual, e pode ser quem quer que seja. Você vai aprender muito se você tirar, né, aquela certeza absoluta que você já sabe das coisas, tá? Mesmo que não traga resultados que a gente está buscando, mesmo que os outros não estejam querendo resolver os problemas deles ou não queiram trazer esses problemas para a gente vai porque Elisiane, seja bem-vinda, eu sempre apanho quando você chegar aqui, tá? Seja bem-vinda, viu? Se puder, assista essa live, é muito boa. Olha que pretensão, é muito boa. Foi porque foi feita por mim? Não, foi porque eu encontrei o material, mas é muito boa, tá? Então, mesmo que os outros, se eu me colocar para estar escutando os outros com os óculos deles, com a verdade deles, me colocando no lugar deles, mesmo que isso não traga o resultado que eu estou esperando, isso é porque eu estou colocando expectativa. Você tem que ir desarmado, sem expectativa nenhuma. Então, mesmo que essas pessoas não estejam com problemas ou querendo trazer problemas dela, a gente pode ser empático, se esforçando para perceber o que está no coração da pessoa. A pessoa nem disse nada, né? Tá aqui, né? A pessoa nem disse nada, a pessoa nem está querendo resolver nada, mas se você estiver empático com ela, só ouvindo, você vai acessar o coração dela. Você vai saber o que é que aquele coraçãozinho está cheio, tá? Não force a barra. Não vale a pena. As pessoas não precisam se confessar com você, né?
A empatia, ela vai fazer parte de uma conversa, ela vai fazer parte de uma amizade, se realmente for acontecer. Porque nada acontece só porque você quer. Se lembre que a gente não é apenas espiritual, nós não somos anjos. Nós também não somos um corpo aqui só animado pela vida, acabou, acabou. A gente é corpo, alma e espírito. Então esses três também se comunicam entre eles, tá? O que eu tenho, você também tem. Você tem um corpo, eu também tenho. Você tem alma, eu também tenho. Você tem espírito, eu também tenho. Tá? Então a gente não domina, a gente não, principalmente nós aqui na consciência, no corpo, a gente não domina o que os outros estão fazendo, a gente não domina a outra esfera, tá? Tem gente que já desenvolve a ponto de saber o que é que seu espírito está querendo dizer, o que é que a sua alma está querendo comunicar. Mas você imagina, a gente que não sabe nada, nós pobres mortais, tá? Então nós pobres mortais, a gente só precisa confiar. Confiar que Deus está ali cuidando da gente. E por estar cuidando da gente, eu mesmo acredito que Ele só me traz coisa boa, só me traz o melhor, me traz os melhores clientes, me traz os melhores casos, me traz os casos que eu consigo, né? Não é por pretensão não, eu consigo. Murilo, seja bem-vindo, meu empresário top. Então eu por me entregar, eu por estar debaixo das ordens do meu Senhor, eu acredito sempre que tudo que Ele me traz são os melhores amigos, são os melhores problemas, são os melhores casos, são os melhores que eu posso resolver, é tudo aquilo que eu posso dar conta. Então, se empaticamente eu posso colocar-me no lugar da outra pessoa, também vai ser legal. Então, eu posso, você também pode. A gente pode ser empático, né? Vendo o comportamento das pessoas e tendo também essa sensibilidade, né? Tendo sensibilidade, seja bem-vindo, viu, amado? Então, tendo essa sensibilidade e a consciência, né, de que tudo é possível e você vai passar a ver a história do outro, a conversa do outro, a dor do outro, se colocando no lugar dela, não colocando a sua autobiografia, as suas experiências, aquilo que você sabe que pode. Não é o seu momento. Então, você se coloca para ouvir, para escutar, para depois de você escutar, se você precisar, se for preciso você dar um conselho, se for preciso você acessar alguma coisa naquela alma, você vai pedir para Deus esclarecer, trazer para você. Mas Ele só vai trazer se você tiver colocado aquilo para dentro. Tá? Então, quando as pessoas estiverem falando, quando as pessoas estiverem trazendo problema, o problema não é seu, então você não precisa bufar logo de raiva, você não precisa se irritar logo, não, você só vai escutar. Às vezes a pessoa só quer falar, é só falar que ela queria. E só dela falar e ela tá se escutando, ela já vai encontrar a chave que ela precisava. Às vezes você nem precisa, foi nem você só escutou. Mas às vezes é bom você estar ali, ó, escutando, e aí você tem o que dar para ela, porque já entrou em você. Por ter entrado em você, você tem o que devolver. Se você tiver debaixo, para nós cristãos, né? Para você que tem outra filosofia, para você que tem uma outra religião, busque o seu sagrado e peça iluminação. Porque a gente não é nada. Lembre-se sempre, corpo, alma e espírito. Você tem algo muito poderoso dentro de você, na sua essência, que você só acessa se você estiver realmente conectado e limpo, tá? Então, nós poderemos viver de modo preventivo, que é isso que eu chamo vocês para estarem fazendo. Não precisamos esperar que os nossos filhos tenham um problema, tá? Um problema na escola, um problema na igreja, um problema de relacionamento. Ou esperar que o nosso líder nos chame. Marlene, seja bem-vinda, coisa rica. A gente não precisa esperar que os nossos filhos tenham problema, a gente não precisa esperar que o nosso líder, né, nos chame para dar uma chamada de atenção. O nosso liderado, né, de repente você tem equipe, de repente você é um gerente, de repente você tem pessoas ali subordinadas a você e você está vendo que a pessoa está desengrengolando por algum motivo, você pode chegar junto. Então a gente não precisa esperar, né, que o problema aconteça para poder você chegar lá e dar atenção. Então, dedique esse tipo de atenção, dedique ali diálogo, né? Dedique-se um tempo para que você escute as pessoas antes de você julgar, tá? Nós podemos nos esforçar da melhor maneira possível, na situação, do jeito que a gente quiser, tá? E aí você pode querer durante a tua vida, né? Se você não estiver olhando pelos paradigmas dos outros, você só está querendo colocar o seu, você nunca vai conseguir entender por que que as outras pessoas, é uma briga, por que que essa pessoa agiu desse jeito. Não consigo entender, cara, não consigo entender. Por que que você não consegue entender? Porque você está vendo com a sua verdade. Você está vendo do jeito que você foi criado, você está vendo do jeito que você, onde você nasceu, você está vendo com as suas experiências, veja com a experiência daquela pessoa, tá? E nos negócios, o que é que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar dedicando tempo para estar, você tem pessoas abaixo de você, pessoas que você cuida, na igreja também, então dedique um tempo para você estar conversando com essas pessoas, com esses colaboradores, com aquelas pessoas que estão subordinadas a você. Tente compreender para você aprender. Quando você tenta compreender, né,
você procura de verdade e de fato sentar, escutar aquela pessoa, escutar a verdade dela, a vida dela, você vai poder dar um conselho melhor, você vai poder dar um direcionamento melhor, tá? E aí é uma verdade, tá? Quando você busca fazer isso de verdade, você procura entender outro ser humano dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, por estar tentando entender outro ser humano, né? Nós começamos a abrir aqui que é extraordinário. Por isso que o ser humano também é um bicho egoísta. A gente faz porque sabe a recompensa que tem. E aí a gente fala assim, Deus dá a recompensa porque Ele realmente dá, tá? Então a gente por estar fazendo isso, tentando entender as outras pessoas, tentando não atropelar mais, não fazer mais do jeito que você fez uma vida toda, você começa a abrir portas para soluções criativas, tá? Você começa a chegar para você alternativas novas, tá? E aí as nossas diferenças que existiam naqueles relacionamentos não vão ser mais obstáculos para que se haja uma boa conversa, para que se haja de verdade uma comunicação e um progresso, tá? Entre essas pessoas, entre os seres humanos. Então eu quero que você entenda de uma vez por todas que ser compreendido é você amar a pessoa. Eu ser compreendida, eu me sentir amada. Eu compreender as outras pessoas é também eu amar. Então ouça sempre com o coração, com a alma. Esteja sempre presente de verdade no momento em que a outra pessoa está entregando os seus sentimentos. No momento em que a outra pessoa está entregando os seus sofrimentos. No momento em que a outra pessoa está entregando os seus nojos. Está entregando ali coisas que se ela pudesse, ela tirava a própria vida para ela não ter que repetir ou falar sobre aquilo. Você não está ali para julgar, você está ali para se colocar naquela fraqueza. E dentro daquela fraqueza você tentar o máximo, que aí não vai ser com seus olhos, você vai tentar o máximo, você vai se esforçar ao máximo para que Deus ilumine você e de dentro de você venha a sabedoria para libertar aquela mentalidade, libertar aquela alma e fazer como foi feito com Zaqueu. Já que você viu que você fez isso, se houver, o que você pode fazer para você restituir os males que você fez? Porque às vezes a gente quer fazer o bem e a gente termina fazendo o mal. E quando pensa que não, já fez. Então tenha consciência disso, conseguir conversar com alguém que me deu clareza, que me deu isso, então você vai fazer essa restituição. Porque o bem vai ser feito para você mesmo, tá? Nada paga. Isso realmente é um valor. É você se sentir liberta, conhecer a verdade, conhecer que foi fraco, conhecer, você vai conhecer a verdade. Você vai conhecer que tudo aquilo que você carrega às vezes mantendo você cativo nas mãos do inimigo, é uma gota perante o oceano de misericórdia do nosso Senhor, tá? Então você está perdendo uma vida toda porque está preso no passado, porque está com ansiedade enorme do que vai ser o seu dia de amanhã, o que vai ser quando alguém descobrir que você fez isso. Então se liberte, tá? Se você não consegue fazer isso, é para isso que a gente existe, é para isso que a gente estuda tanto, é para isso que a gente chega aqui e bota a cara, primeiro para libertar você. Você vai se libertar. Busque Deus, busque. Se você não conseguiu ainda sozinho, você acessou os materiais e você não conseguiu, chama a gente, tá? Quando eu digo chama a gente é porque existe eu e uma pilha de neguinho aí, disposto a estar lhe ajudando, lhe mostrando essa chave está ali, ó, você está com tudo na mão, você tem a chave e você tem ali o buraco, a única coisa que você não sabe é como você fazer, para que lado você vai girar, para você se libertar, para você tirar essa alma desse cativeiro aí, que o inimigo não é dono de você, mas que às vezes a gente deixa por fraqueza ou porque não encontrou alguém para nos escutar, sem nos julgar. Tá? E eu não queria terminar com essa vibe assim, não. Eu quero terminar, é muito top, né? Porque graças a Deus, louvado seja Ele, né? E Nossa Mãe Maria Santíssima, mas louvado seja Deus sempre. Sexta-feira, sextou, bebê, né? Já fui hoje pro médico, a coluna ainda tá meio bichada, ganhei mais medicamento, mas Deus é mais, né? A coluna tá bichada, mas a boca tá boa, então a gente vai, a gente faz e a gente busca conhecimento e a gente divide e a gente quer mais é que o mundo se liberte, tá bom? Gratidão a Joana, gratidão a Marlene Murilo, gratidão a Dorquinha, gratidão a tanta gente que passou aí, né? E todos que vão passar ainda. Só faça aquilo que você já aprendeu a fazer. Vai lá, depois que eu postar, e coloca um comentário, Filho de Jesus e de Maria. Coloque um comentário.
Diga, eu não gostei, eu não topei. Eita, Maria, você é maravilhosa. Vai lá dizer isso lá nas minhas barbas, na minha cara, topada, né? Vai lá, coloca o comentário. Gente, o comentário não é pra mim, tenha certeza disso. Não é métrica de vaidade, não. Não é pra medir a minha vaidade, não. É porque às vezes num comentário que você fez, num assunto que conectou com você, vai conectar outra pessoa. E aí aquela pessoa vai ter a coragem de dizer assim, meu Deus, 1h13, quanto tempo eu vou passar? Passe 10, mas aproveite aqueles 10. Que para eu fazer 1h13 para você, eu já batalhei aqui mais de 4 horas para poder trazer para você. Mas se eu batalhei 4 horas para trazer para você, batalhei lá às 4, eu tô mais uma aqui com você, eu tenho 5, 6 horas de conteúdo só para mim. Olha que maravilha, gente. A gente é egoísta demais, né? Fala a verdade, a gente dá sabendo que está recebendo. Deus sabe o que faz conosco, né? Esse nosso egoísmo, se é bom, se é ruim. A gente já sabe, tem certeza absoluta. Eu tô dando, eu não tô dando nada, eu tô recebendo muito mais. Né? O dia que vocês estão aqui, o dia que vocês já me esperam, o dia que vocês conversam comigo, o dia que vocês interagem nesse chat, a gente se joga, a gente se entrega. Né? Se entrega por quê? Porque é uma coisa que está acontecendo entre nós. E Deus vai ser sempre louvado em qualquer lugar que eu for. Porque é Ele que dá nessas condições. Louvado seja também os homens que criaram isso aqui, né? O Jacob Petri que trouxe para a gente, mas também quem fez o livro, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, né? O Steve Covey. Pensa no homem topado, pensa no homem de Deus que está aqui sempre nos esclarecendo, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Segunda-feira, se tudo estiver bem, se Deus me der força, né, coragem e determinação, a gente traz o 6º hábito, tá? Porque a gente só vai deixar de estar mexendo com ele na última semana, que essa semana vai ser de quem? Das meninas, né? Porque nessa semana do menino, o Adão aqui foi quem teve que devolver, foi quem teve que defender e falar de adultério, né? Mas ficaram umas lives também muito top. Tá tudo certo, tá bom? Beijo no coração de vocês, tá? Até segunda, que vocês façam, né? Não esperem ter não, tá, gente? Que a gente diz sempre, né? Tenha um excelente final de semana. Não tenha não, que pra ter você tem que fazer. Faça. Edna Rosa, chegou a tempo de tomar um beijo, personal linda, querida, tá? Tu tava aí ainda? Sei que não tava, mas faça, tá? Aproveita que você é um menino top, faça um final de semana extraordinário. Dê aqueles beijos que você costuma dar no seu pai, na sua mãe, faça tudo. Faça um final de semana assim, de dizer assim, esse foi memorável. Segunda-feira chegou, mas chegou que eu não tenho medo da bicha não, ela pode chegar 1000 vezes, porque eu já tava querendo era que ela chegasse mesmo pra eu tacar-lhe pau uma semana toda para poder comemorar de novo um outro final de semana, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Até segunda, se Deus quiser. Se Ele quiser, a gente tá aqui de novo. Tá bom? Cheiro.